Agora, oficialmente, boa noite. O pessoal que está aqui no Instagram, eu estou compartilhando tela pelo Zoom, tá? Vocês vão estar assistindo aqui pelo Instagram, mas eu estou compartilhando a tela no Zoom. Se vocês quiserem entrar na aula pelo Zoom, vocês acessam lá o grupo. Na descrição do grupo está o link da sala. Vamos lá, gente. Nesse dia, a gente vai entender como é que a gente pode, com esses 3 passos, e eu trouxe, inclusive, algumas coisas extras, claro, mas com esses passos a gente poder entrar na auditoria e ser bem remunerada. E o que é ser bem remunerado na auditoria? É a gente ter uma média salarial a partir de R$ 5.000. Esse é o fator da auditoria. Eu sei que existem alguns lugares que têm esse desafio um pouco maior, mas esse é o normal. Geralmente eu trago uma frase que é: tenha um propósito e persiga até conseguir, porque sim, existem desafios pelo caminho, mas quando a gente entende que isso é que é o melhor para a gente consegue seguir o caminho e não se perder em nenhum momento. Eu acredito sempre que a gente consegue trilhar esse caminho, tá? Sempre é possível. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? O objetivo dessa sessão de experimental de mentoria é trazer um assunto, discutir o assunto exatamente pelos caminhos que eu ensino aos meus alunos do meu método de ensino, que é o método Auditoria na Prática. E ele se divide em ensinar auditoria de contas, auditoria concorrente. Vocês que estão chegando, me contem de onde vocês são, a localidade, e se vocês já conhecem de auditoria, conta para mim. Então, essa sessão experimental de mentoria, ela traz essa oportunidade de você entender o assunto exatamente pelos caminhos que eu trago dentro do curso e acessar como é que você pode se oportunizar ser essa enfermeira bem paga dentro da auditoria. Quando eu trago os assuntos aqui, é para que a gente forme essa ideia. Obrigada, Marília. Um sucesso, Mapping. E uma das ideias principais quando a gente traz uma sessão de mentoria é: eu vou aprender com quem já trilhou o caminho que eu quero trilhar, com quem já alcançou o resultado que eu quero alcançar. Mas nada é passe de mágica, né, gente? Então, eu trago literalmente o que acessa a auditoria, eu trago literalmente o que vai fazer vocês serem enfermeiras bem pagas na auditoria, e vocês precisam trilhar esse caminho, fazer esses estudos, trazerem isso para a realidade de vocês. Então, eu vou trazer os caminhos ao final, depois que eu apresentar todo o assunto, eu vou pedir licença a vocês para apresentar o MAP, que é o meu método de ensino, onde eu tenho os diversos cursos que eu tenho sobre a prática da auditoria. Então, meu método, ele é um método direcionado que eu ensino a prática da auditoria. Eu costumo contar exatamente essa parte da auditoria, de por que eu migrei do plantão para a auditoria, e isso faz mais de 20 anos. Para quem me acompanha, conhece um pouco dessa história, porque eu tinha, né, já acesso a alguns desafios profissionais lá na época em que eu comecei no plantão. Então, eu percebia que a gente, como enfermeiro, a gente tinha uma desvalorização grande, isso continua acontecendo. Eu não sei se mais ou menos na realidade de vocês, mas continua acontecendo. Se a gente acompanhar, inclusive, os noticiários, a gente vai ver que a enfermagem ainda passa por muita desvalorização,
por falta de reconhecimento do trabalho, não tem autonomia na maioria dos espaços. Eu estou falando aqui em regras gerais, não estou aqui para atingir a nenhuma realidade específica. Então, eu tinha muito disso, né, da desvalorização, de não ter reconhecimento, de não ter autonomia, e junto a isso, eu já tinha os grandes desafios que era estar ausente de casa, né, da criação dos filhos. Então, é isso que a gente vivencia bastante. Então, eu trago aqui uma foto, né, da minha filha pequena, e ela vivia assim em cima de mim, porque eu vivia fora de casa, e quando eu estava em casa, ou estava fora de casa, ou estava em casa, cansada, dormindo, né? Quando a gente toma decisões na vida da gente, você consegue acessar, você tem que entrar no link da Abril, vai lá para o grupo VIP, e no grupo VIP você acessa a descrição do grupo, que eu deixei lá o link do Zoom, tá? Marcele. Quando a gente toma decisões na vida da gente, a gente tem esses dois aspectos. Ou a gente toma pelo amor ou pela dor. As minhas decisões, infelizmente, vieram depois da dor. Eu tive uma experiência ruim, que foi quando eu dobrei grávida, e aquilo já me fez pensar em desistir dos plantões. Eu acreditava que ali no plantão eu não teria situações melhores. Então, eu comecei a pensar em desistir do plantão. Até que a vida veio e me trouxe um recadinho um pouquinho mais forte. E nesse recadinho um pouquinho mais forte, você, eu tive uma experiência muito ruim. Então, eu tive um acidente de carro em que eu dormi e bati o carro. Quando eu bati esse carro, eu dei, né, foi PT, foi perda total do carro em que eu bati, e eu fiz algumas lesões, né? Lesões que eu trago comigo, inclusive, até hoje. Mas foi um acordar para a vida. Foi eu dizer, olha, ou eu tomo a decisão agora, ou eu não consigo, né, fazer esse desquite do plantão, né? Eu não consigo me liberar do plantão. Eu já tinha muita consciência de que a gente não precisava depender do plantão. A gente pode escolher onde atuar. Lá na minha época, a gente não tinha cursos como a gente tem hoje, como os meus e como outros diversos cursos, mas eu segui aprendendo e construindo o meu conhecimento, caindo, levantando, pesquisando como podia, porque realmente, né, há 20 anos atrás, isso tinha que ser uma construção bem diferenciada mesmo. Então, quando eu comecei nesse tempo em que eu não tinha os cursos, né, como vocês têm agora, a gente também tinha os desafios de ter colegas que poderiam ensinar para a gente ou não. A gente tinha essa possibilidade de ter colegas que se dispusessem a nos ensinar ou que não se dispusessem a nos ensinar como realizar a auditoria. Então, isso é uma das partes que eu mais falo quando a gente começa a perceber que a gente precisa aprender do que a gente quer trabalhar. Por exemplo, na auditoria, você quer ser auditor, você precisa aprender como é ser auditor, o que é que você vai fazer lá no dia a dia, porque você pode se deparar exatamente com essa situação, encontrar colegas que não queiram fazer a orientação do que a gente vai tratar no setor, do que a gente vai trabalhar no setor. Então, só um minuto, gente, eu deixei um áudio aqui super aumentado e eu estou ouvindo o áudio. Estou aqui. Então, eu já tinha, nessa época, uma remuneração muito maior da auditoria do que a remuneração que eu tinha na assistência. Então, eu mostro aqui, né? Eu trabalhava por 36 horas e ganhava isso há 20 anos atrás, tá? E vocês vão ver aqui meu contra-cheque, ele é justamente de 2003. Então, eu trabalhava 36 horas e ganhava R$ 2.000.
Somado a isso, eu tinha as dobras, eu tinha o plantão noturno, eu tinha plantão de sábado e domingo, feriado, dia santo, carnaval. Então, tudo isso somado quando eu não fazia 36 horas, né, corridas, porque já aconteceram algumas vezes. Então, na auditoria, quando eu comecei lá na auditoria, eu também já tinha, além de uma carga horária menor, eu trabalhava 30 horas, na assistência eu trabalhava 36 horas na época, e na auditoria eu ganhava R$ 2.500, né? Então, quando eu abro aqui, né, aqui enfermeira, em 2003, eu ganhando R$ 2.000, e como enfermeira auditora, também em 2003, ganhando 2.451. Então, já era possível eu fazer comparações de salários, de remuneração na auditoria. Eu comecei também a perceber que na auditoria a gente tinha um grande destaque, e isso eu percebi tanto na auditoria interna, quanto na externa, quanto quando eu trabalhei no recurso de glosa, no setor comercial. Então, em todos esses setores que eu ia passando, eu ia percebendo o grande destaque que era a auditoria como setor, né? Todas as pessoas que trabalhavam ali na auditoria tinham essa diferenciação, tinham esse destaque. Então, aquilo começou a me interessar muito. Quando a gente começa a perceber que no profissional a auditoria nos dá algumas possibilidades, a gente também percebe que a auditoria traz essas oportunidades também a nível pessoal. Eu percebia que com a auditoria eu tinha muito mais qualidade de vida, eu conseguia ter uma flexibilidade de horário, e isso acontece até os dias atuais. Inclusive, eu trouxe, né, demonstrativo de vagas aqui de auditoria, para que a gente conseguisse perceber que na convocação para uma seleção já vem, né? Aqui tem uma vaga de Santo André, São Paulo, R$ 6.000 por mês. Tem uma vaga de Juiz de Fora, Minas Gerais, entre 5 e 12 mil por mês, horário flexível. Nessa aqui tem uma descrição de que é CLT, na outra não diz se é PJ ou CLT, mas acontece as duas situações. Então, como qualidade de vida eu tinha, né? Além de, como no setor pessoal, eu tinha qualidade de vida, além disso, eu tinha muito mais segurança. E onde é que eu percebia essa segurança? Quando aconteceu, por exemplo, o home office. A gente ficou o período de home office todo trabalhando em casa, e isso me possibilitou algumas coisas na vida, inclusive, né, conviver com meu pet de estimação. E a gente também, além de mais qualidade de vida, eu percebia na minha vida, enquanto auditora, além de mais qualidade de vida, eu tive mais segurança, que foi nesse período da pandemia. Não teria como, né, se eu não fosse auditora, fazer o trabalho em home office. Eu tinha também mais autonomia. Aconteceu, inclusive, em um local em que eu trabalhei, que a gente conseguiu demonstrar que a gente poderia executar o nosso serviço, ao invés das 8 horas que a gente tinha, a gente conseguiria executar o nosso serviço em 6 horas. Eu trabalhava em um hospital, um grande hospital aqui da minha cidade, e a gente conseguiu. Então, a gente tinha autonomia para demonstrar aquilo que a gente queria conquistar. E isso era muito possível. E por que é possível na auditoria? Porque na auditoria a gente tem uma proximidade da gestão muito grande. Inclusive, essa semana eu compartilhei lá no grupo uma vaga que citava bem isso. Entrar em contato com o gestor, executar, e aí dizia várias coisas que o auditor iria executar. E é exatamente assim que acontece. E essa foto aqui já mostra os dias atuais, né? Eu já atuando como treinadora, palestrante, professora e ensinando já a auditoria. Então, essa é a minha trajetória dentro da auditoria. E eu gosto de trazer, falando da auditoria, sobre as oportunidades que a auditoria nos traz, porque algumas pessoas não conhecem sobre isso. A auditoria nos dá
ganhos não só na nossa vida profissional. A gente também consegue perceber como a gente é um profissional determinante. A gente consegue perceber como a gente é um profissional que consegue atuar em vários espaços e consegue modificar realidades. Então, como é que a gente tem ganhos profissionais com a auditoria? Na carga horária, por exemplo, pode acontecer de você conseguir trabalhar na auditoria tanto no horário administrativo, de 8 às 17, de segunda a sexta, inclusive deixa eu acrescentar isso aqui, de segunda a sexta, como você também consegue trabalhar na auditoria em 6 horas. Isso eu trouxe a realidade dentro de hospitais. Aqui, inclusive, na minha realidade, existem hospitais que têm carga horária de trabalho da auditoria de 6 horas. E como é a oportunidade de remuneração na auditoria? A auditoria passa por 2 momentos. A auditoria sempre teve um salário diferenciado e a gente poderia chamar a média de salário da auditoria entre 5 e 7 mil reais. Porém, com o advento do piso salarial, a gente passou agora, né? Depois do ganho do piso salarial, a gente passou por momentos desafiadores na auditoria. E por que que isso aconteceu? A gente tinha salários maiores e muitos profissionais foram demitidos para poder ganhar 4.750, que era o valor do piso. Ok? Então, eu senti isso na pele, porque algumas alunas minhas vivenciaram isso. Foram demitidas e só conseguiam se recolocar no mercado como auditoras com o salário de 4.750. Porém, eu tenho notícias boas. Essa realidade vem mudando novamente, graças a Deus, nós estamos voltando para o normal da auditoria, tá? Então, voltando a ter ofertas salariais de remuneração de 5 mil, 6 mil reais, 7 mil reais, que é o normal da auditoria. Aqui eu trouxe também meu contra-cheque de algum tempo atrás, onde eu tinha um salário de 6.600 e alguma coisa. E também, quando eu fazia consultoria, eu tinha a oportunidade de ter um ganho aproximado ali, né, de mais de R$ 1.300. Eu fiz aquela consultoria em um dia e fiz essa remuneração de R$ 1.300. Então, perceba que a auditoria tem ganhos profissionais, inclusive em remuneração mesmo. Nas empresas principalmente empresas de saúde que terceirizam os trabalhos de auditoria, né, as realizações de auditoria, isso acontece muito hoje no nosso mercado, a gente tem também uma carga horária, pode acontecer de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas nessas empresas. E também a gente tem um horário flexível que algumas empresas têm feito contratação por PJ e têm pago por produtividade. Eu tenho sido clara, gente? Me conta aí no chat vocês. Tá claro até então? Vou falar de como é a remuneração nessas empresas. Me conta aí no chat, me pergunta aí no chat. Então, a remuneração nessas empresas por produtividade, como é que tem ocorrido? A remuneração tem acontecido numa média, em algumas realidades, a média de pagamento por realização, ou de auditoria de contas, ou de visita de pacientes. Em algumas realidades, R$ 20, em algumas realidades, R$ 50, e em algumas realidades, R$ 100. Então, o que é que tem acontecido? Fazendo visita ou auditoria de contas, a gente tem essa realidade. E se a gente faz uma continha aqui bem básica, se a gente pegar o menor valor aqui e multiplicar pela quantidade de dias no mês, a gente vai ter R$ 396. E se a gente multiplicar pela quantidade de contas que a gente consegue fazer por dia, em média, 25 contas,
a gente teria um ganho aí de... Ah, obrigada, meninas. Um ganho aí de R$ 9.900. Então, é por isso que eu chamo essa aula de entenda os 3 passos para que você consiga ingressar na auditoria, começar a atuar como auditora e ser bem paga, tá? Vocês viram a remuneração, que a gente fez uma continha rápida aqui e que a gente conseguiu perceber qual seria essa média de remuneração. Com a consultoria, como é que seria essa carga horária? Com consultoria, você tem a carga horária livre, é você que vai executar o trabalho, que vai fazer os seus acordos, né? Deixar isso contratualizado, como é que vai ser o seu trabalho, e como são os ganhos da consultoria. Eu mostrei ali uma nota fiscal minha, em que tinha um dia de consultoria por R$ 1.300, mas isso depende daquilo que você vai fazer como prestação de serviço. Existem auditores que recebem, fazem um trabalho pontual de realizar auditoria de contas, por exemplo, para pacientes particulares. Então, o que é que pode acontecer? O paciente interna, ele tem uma internação em que ele faz a coparticipação, então ele paga um percentual pela internação dele, de todos os gastos. Então, geralmente, esse paciente solicita de um auditor que faça a auditoria da conta. Então, verifique se está tudo correto. Assim, dessa forma, existem auditores que fazem uma cobrança de... Já vi gente cobrar, inclusive, R$ 400 para fazer uma auditoria de conta. Eu acho muito pouco. Porém, existe. E aqui eu trago depoimentos, né, das minhas alunas, das minhas seguidoras. Uma delas trouxe um depoimento. Deixa eu ver aqui qual a média de valor da auditoria particular, o PJ, a remuneração. É nessa média, R$ 2.000 é o que a gente mais vê a prática acontecer. Então, fazendo uma média de R$ 2.000. Porém, como eu disse, se for um trabalho pontual, uma pessoa chamou você e diz: olha, eu quero que você faça a auditoria da minha conta, porque meu pai estava internado e vai fazer a coparticipação, vai fazer um pagamento de 30% daquilo que ele fez o gasto hospitalar, teve de gasto hospitalar. Então, eu quero ver se está tudo correto mesmo. Então, quando acontece assim, nessa auditoria pontual, né, geralmente não é esse valor de 2.000, pode girar em torno de R$ 500, depende muito de cada realidade, depende muito da região, isso acontece, tem muita diferença de região. Aqui é uma seguidora, ela traz assim: sim, Sheila, eu concordo com você. Eu amo a auditoria e não me vejo em outro setor que não seja envolvido com a auditoria. Eu amo mesmo de coração. Amo dormir na minha cama com meu esposo, amo estar no convívio com meus filhos e eventos em família. Eu digo sempre que na auditoria você tem qualidade de trabalho e de vida, porque esses dois têm que andar de mãos dadas. E se assim não for, não vale a pena. Eu sempre digo, se tira a sua paz, não vale a pena. Todos os tipos de paz, saúde, bem-estar, etc. Então, eu também concordo, eu trouxe o depoimento dela porque eu concordo com a opinião dela. Eu também sou uma grande apaixonada pela auditoria e acredito mesmo que a gente possa ter equilíbrio entre a qualidade de vida e a qualidade no trabalho, tá? Ali era o depoimento de uma outra aluna, mas que ela falava porque a instituição é muito próxima da casa dela, então que seria muito legal ela trabalhar lá, que era a proximidade e tal, além de fazer auditoria, né? Eu falei que a gente tem ganhos profissionais e que a gente também é determinante no serviço auditoria. Então, quais são esses ganhos? A gente consegue fazer gestão de processos, a gente consegue melhorar processos, a gente consegue melhorar a qualidade do atendimento, e essa é a nossa principal função ali dentro da auditoria. A gente consegue otimizar recursos. Eu tive uma aluna que ela foi convidada, ela conta aqui, né? O diretor do hospital onde eu trabalho me convidou para fazer parte de uma comissão de auditores internos daqui do hospital.
A primeira demanda foi auditar o setor de curativo, devido aos curativos de alto custo. Então, veja que você tem como melhorar os custos da instituição. Então, veja como esse serviço que a gente executa, o serviço de auditoria, como é determinante. A gente faz girar a roda, né? A gente faz o hospital, a instituição de saúde se retroalimentar. Então, presta um bom serviço de saúde e faz a instituição conseguir ter as melhores cobranças e conseguir voltar com esse dinheiro para retroalimentar a qualidade dos serviços novamente. 2.000 e pouco por mês é consultoria, tá? A conta auditada é, como eu falei, é uma média de 20, 50 ou 100 reais. Então, quando a gente faz prestação de serviço para alguma empresa terceirizada, hoje a realidade é remunerar 20, 50 ou 100 reais. Depende de cada localidade, de cada empresa. Eu pego uma média para contar a vocês como é, mas não é valor fechado. A consultoria que eu falei de R$ 2.000 é quando você oferece serviços de auditoria, por exemplo, para uma clínica. Você vai lá, vai visitar a clínica, vai fazer o diagnóstico do que ela precisa, vai começar a auditar as contas. Então, esse é o serviço de consultoria que eu falei da remuneração, que começa por R$ 2.000. Quando eu falo dos 3 passos para a assertividade de você ingressar e ser uma enfermeira bem paga, o primeiro dos passos, obtenha as qualificações necessárias. Pesquise por requisitos específicos que as vagas da sua região pedem. E por que isso? Porque pode ser que na sua região exija que você tenha conhecimentos de totais de DUT, ROL-ANS. Em outras regiões, pode ser que solicite que você tenha, além desses conhecimentos, conhecimentos de informática, porque já está, de uma forma geral, né? Já está se trabalhando com inteligência artificial, então você precisa ter esse tipo de conhecimento. Em outras regiões que isso não tem funcionado ainda, você consegue trabalhar sem esse tipo de conhecimento, mas aí pede que você tenha conhecimento em planilhas de Excel. Então, você precisa entender na sua localidade, na sua região, qual é as especificidades que têm sido requisito para as vagas de auditoria. Aqui eu trago depoimento de uma aluna, ela entrou no curso e com 2 meses depois ela comprou um dos cursos, que é o curso MAP, que é o que ensina a auditoria de contas, e ela devorou o curso. E já lá realizando o curso, quando eu lancei o curso de auditoria concorrente, ela também fez o curso de auditoria concorrente. E aí ela conta aqui, né? Após 5 dias me inscrevi no curso MAP de auditoria concorrente. Foi em janeiro desse ano, na verdade foi em 2023. Em março, eu conquistei meu trabalho como enfermeira auditora. Então, veja que foi numa diferença de 2 meses. Ela entrou, fez os 2 cursos, tá? Ela comprou o primeiro curso em dezembro. Quando foi depois de 5 dias que ela começou a fazer em janeiro já o curso de auditoria concorrente, ela em 2 meses, em março, ela já estava trabalhando, visitando pacientes. E ela fala muito da felicidade de né, estar aqui nesse depoimento. Como foi tranquilo começar, como foi... ela recebeu logo um elogio do trabalho que ela fez. Foi muito legal ela contar essa realidade. Eu sempre peço, né, para as pessoas contarem suas experiências. Aqui também eu trago de uma outra aluna. Com certeza, seu curso contou muito para mim, pois eu concorri com pessoas que têm experiência na auditoria e eu
sem experiência, entrei. Gratidão. Então, eu disse a vocês hoje, inclusive lá, aqui nos stories, né? Aqui no Instagram, eu contei para vocês que eu traria demonstrações, resultados de pessoas que não tinham experiência na auditoria e conseguiram entrar na auditoria exatamente por conta do método, tá? O meu método de ensino, eu apelido ele de MAP ou método. Como ainda dentro do primeiro passo, identifique cursos especializados em auditoria em saúde que te deem uma formação da prática. Como é, Sheila, que eu vou auditar contas? Ou se você for fazer o curso de qualquer outra pessoa, não tem problema, tá? Eu conheço a qualidade dos meus cursos, então eu falo dos meus, mas você pode fazer qualquer outro curso. Mas procure por cursos que te ensinem o que você vai fazer na prática do dia a dia da auditoria. Então, eu trago aqui, né, sempre essa minha aluna aqui, ela fez o curso bem lá atrás e ela continuava trabalhando onde ela estava. Até que num dado momento, ela me conta aqui, eu consegui uma vaga para a área da auditoria. Acontece que até o momento não consegui trabalhar de fato na assistência. E para auditar é necessário esse conhecimento técnico, com certeza. Queria uma orientação de como fazer, já que a oportunidade da auditoria veio antes da oportunidade da assistência. Então, veja, aconteceu com ela o que aconteceu comigo também. Eu trabalhava em um hospital, eu era estagiária e fui contratada nesse hospital. E eu tinha raríssima experiência como enfermeira assistencial. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a vaga da auditoria, porque eu não deixaria essa vaga passar de forma alguma, e depois de um tempo eu fui e entrei na assistência, ok? Porque a gente sente falta, sim, tá? De quem não tem experiência na assistência, sente falta, sim, quando trabalha com auditoria. Aqui uma outra aluna, pessoal, consegui emprego de enfermeira auditora, nem acredito. Coloquei em prática os conhecimentos que adquiri no curso, estou muito feliz. Não tenho experiência em auditoria, só como enfermeira assistencial. Isso acontece muito no meu método, tá, gente? Muito, muito, muito. Esse daqui eu já li para vocês, né? Então, acontece demais. Então, como primeiro passo, rememorando aqui, obtenha as qualificações necessárias. E quais são? São aquelas que eu comentei com vocês. Primeiro, entenda o que precisa na sua região, comece a olhar vagas. O que é que as vagas estão pedindo? Então, aí você cria essa qualificação para você. Como é criar? Vai em busca de cursos. Se pede conhecimento em tabelas de remuneração, vai entender sobre tabelas de remuneração. Eu também tenho um curso de tabelas de remuneração. Se precisa de conhecimento da prática da auditoria, vai atrás de cursos para conhecer a prática da auditoria, ok? Como é auditar contas, como é visitar pacientes. Então, isso você precisa entender como é que funciona na sua região. E como é que você entende isso? Buscando as vagas. Expanda seu conhecimento e habilidades. Quando você vai se candidatar a ser uma enfermeira auditora, é preciso que você se tenha habilidades muito melhores em comunicação, em negociação, habilidade de resolução de problemas, habilidades analíticas, porque a gente passa um tempão analisando contas, tá? E é dali das contas que a gente pega toda a resposta das contas e dos prontuários, né? Que a gente não audita conta sem prontuário. Aliás, auditamos sim, em alguns raros momentos. Mas a maioria das vezes nós auditamos as contas com os prontuários. Então, quando a gente está ali na análise da conta e do prontuário, a gente precisa desenvolver essa habilidade analítica. Então, para você melhorar, desenvolver, aprimorar as suas habilidades em auditoria, o que é que eu te indico? Participe de seminários, de workshops, de conferências. Então, você vai percebendo
tudo que vai sendo necessário para que você cresça, para você evoluir como profissional e ter um bom resultado na auditoria. E é como eu falei, quais são as principais habilidades? Habilidades analíticas, habilidade de resolução de problema, e isso aqui eu tenho certeza que a enfermagem não tem problema nenhum, que a enfermagem é uma grande resolutora de problemas. Então, você precisa desenvolver sua comunicação, desenvolver a sua habilidade em negociação, desenvolver uma habilidade de convivência em equipe. E por que isso? Porque nós, auditores, convivemos muito com a equipe hospitalar, a equipe da assistência, da clínica, a gente convive com a equipe da auditoria, tá? E isso aqui eu posso deixar registradíssimo, a equipe da auditoria, médicos, enfermeiros, quando existem consultores, por exemplo, em fisioterapia, consultores em nutrologia, então todo mundo ali daquela equipe, o auditor, o enfermeiro auditor precisa conviver, ok? Esse é aquele fato da enfermeira que eu disse que começou na auditoria, mesmo sem ter a experiência na área, e inclusive na área clínica, né? Na área de plantão, ela não tinha começado a trabalhar de plantão ainda. Então, rememorando, o primeiro passo, obtenha as qualificações necessárias, descubra na sua região quais são as necessárias, expanda seu conhecimento e habilidade. Então, primeiro você entende o que você precisa expandir, depois você começa a estudar isso, e adquira experiência relevante. E o que seria isso, Sheila? Busque atuar em funções relacionadas à auditoria. Sheila, eu não consegui fazer um estágio, não consegui. E aqui eu indico sempre, né? Procure um voluntariado. Ah, Sheila, mas não consegui me voluntariar com ninguém. Como você poderia, né, se voluntariar? Uma amiga que já faz auditoria, pedir para ir com ela e ver o que ela faz no dia a dia dela. Trabalhar em departamentos, em comissões de qualidade, trabalhar, se colocar à disposição de comitês e comissões de melhoria de processos, e aqui a gente poderia citar várias comissões, como comissão de prontuário, comissão de qualidade, o auditor é super necessário nesses locais. Lembra da minha aluna que falou sobre estar trabalhando foi solicitada pelo diretor do hospital para trabalhar na comissão de curativos, é exatamente para acompanhar como é que estava sendo os gastos com o curativo. E o curativo na instituição dela era um setor que tinha um alto custo, então o diretor pediu a ela, sabendo que ela estava estudando auditoria, tá? Aqui está um outro hackzinho para vocês pegarem, tá? Aquela ideia cheque assim, ouro essa ideia. É você, quando começa a estudar auditoria, falar para a sua gestão. Olha, eu comecei a fazer um curso de auditoria, eu estou gostando muito da área, faz um comentário para gerar uma conexão, para trazer um contatinho mesmo, tá? Fazendo network geral. Converse como segunda orientação dentro dessa orientação. Como é, Sheila, que eu consigo adquirir experiência relevante? Converse com auditores experientes. Por quê? Porque ele vai te dar orientação, conselho, como você está fazendo aqui nessa aula, justamente, conversando comigo, né? Que já passei por este caminho todo, e essa é a forma mais inteligente da gente aprender alguma coisa, gente. É aprender com quem já passou no caminho que a gente quer passar. Não precisa necessariamente cair em todos os buracos do caminho, nem tropeçar em todas as pedras, porque quando a gente está aprendendo com um mentor, com um professor, esse mentor, vai dizer a você, não vai por aqui nesse cantinho, não, passa pelo de cá, porque aqui você vai mais rápido, porque aqui você vai sem problemas, porque aqui você vai de forma mais segura, tá? Então, essa é a importância de ter um professor, um mentor, um orientador. Então, converse com auditores mais experientes. Considere a possibilidade de se voluntariar, como eu tinha começado a falar com vocês, em projetos de auditoria, em grupos profissionais que têm algum tipo de relação com a auditoria, que é justamente essa aluna aqui, ela fala assim, desculpa,
Falei com uma colega que trabalha para uma operadora e ela me convidou para acompanhá-la. No dia, ela me explicou como funcionava a questão de pagamento da operadora, como era que ela visitava os hospitais. Então, ela foi acompanhar, ela foi ver um dia de auditora, tá? E isso foi bem engrandecedor para ela, porque ela conseguia ver como era na prática. E aqui eu trago duas orientações extras, porque os 3 passos para a gente ingressar na auditoria e ser uma enfermeira auditora bem paga é justamente o que eu falei, que vou rememorar. Obtenha as qualificações necessárias, expanda seu conhecimento e habilidades, adquira experiência relevante. E aqui eu trago 2 pontos extras. E quais são esses 2 pontos extras? Estabeleça uma rede de contatos. Esse daqui talvez seja o melhor de todos os passos. Quando você estabelece uma rede de contatos, você consegue trabalhar questões como vai ter um evento, você vai ficar sabendo, você pode ir para estar ali vendo outras pessoas. Faça cursos. Agora, não faça cursos com tem uma aula ao vivo dentro do curso, numa gama de pessoas ali, vários auditores que estão ali aprendendo o mesmo que você. Aí você entra mudo, sai calado, não abre a câmera se for no online, você não conversa com ninguém, você não pergunta. Então, se você vai para um curso, se expresse, apareça, tá? Essa aqui também é uma dica de ouro. Eu conto isso para os meus alunos da pós-graduação, tá? Eu dou aula em pós-graduação e eu digo para eles: como é que eu vou saber quem são vocês? Se vocês, eu sou aqui o link mais direto que vocês têm com a auditoria. E vocês vêm para a aula, não abre a câmera, não pergunta nada, não troca experiência. Então, difícil, né? Eu entender quem são aquelas pessoas. Aqui é uma aluna, estou apaixonada pelo curso, está abrindo minha mente como nunca. E aí ela fala. E aqui eu trouxe esse depoimento dela para você ver a riqueza que é você fazer um curso. Quando você faz um curso, você não está ali só aprendendo auditoria, você está realmente fazendo uma abertura de mente gigante, porque vão vir conhecimentos que você não tinha. Veja aqui por essa aula. É uma sessão experimental de mentoria, ela é gratuita. E me conta aqui vocês no chat, se vocês tiveram algum insight aí, se vocês aprenderam alguma coisa. E é uma aula gratuita. Imagine vocês em um curso dedicado a te ensinar a você chegar na auditoria da forma mais direta possível, porque um curso ele se direciona para um objetivo. Quando eu tenho um curso, por exemplo, o curso MAP, ele tem o objetivo de te ensinar a fazer auditoria de contas. Eu, Sheila, trago como bônus no curso você aprender também a como entrar no mercado de trabalho. Então, o que é que eu ensino lá? Eu ensino como você melhorar seu currículo, como você se apresentar na entrevista. Então, por que isso? Porque eu entendo que não adianta somente você aprender sobre auditoria se você não sabe ir para o mercado, tá? E isso faz grande diferença. Tem feito muita diferença com as minhas alunas. Todas essas que eu mostrei que elas conseguiram vagas na auditoria, mesmo sem experiência na área, elas aprenderam como fazer um currículo, elas mandam para mim um currículo, eu corrijo o currículo, não está legal ainda, bora melhorar tal parte. E eu corrijo N vezes. Depois disso, vem a etapa da entrevista. Eu preparo ela para as entrevistas. Lá no curso tem uma aula que fala justamente de como você se posicionar na entrevista, tá? Como é que você pesca aquelas coisas preciosas que você tem na sua carreira. E todo mundo tem. Vou repetir. Todo mundo tem coisas preciosas na carreira, tá? Trabalhos preciosos que vocês fizeram. Então, se conecte com auditores em redes como o LinkedIn. Eu conheço pessoas que nem sabem o que é o LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede onde as pessoas se conectam profissionalmente. Então, tem gente que, além de não ter
nem sabe o que é. Então, pesquisem, busquem, movimentem o LinkedIn de vocês. Entre em grupos de discussões online. Tenha mentores. O mentor, o que é que ele faz, né? Qual é a facilidade que ele traz para você? Ele faz você atingir o seu objetivo mais rapidamente. Então, o que é que acontece? Aqui é uma aluna que veio agradecer que eu tinha veiculado uma vaga, né? Que na verdade ela passou no concurso e hoje ela é auditora do SUS. E foi graças a uma divulgação que eu fiz, e ela veio agradecer. Aqui é uma outra aluna, esse outro depoimento aqui é de uma outra aluna que fala também da divulgação de vagas, porque eu também dou isso de presente para os meus alunos, eu compartilho vagas quase que diariamente. Graças à divulgação, ela relata, graças à divulgação de uma vaga que a Sheila deixou aqui para nós, eu consegui a minha primeira oportunidade na auditoria. E essa aluna, ela trabalhava no ambulatório. Então, ela não tinha experiência nenhuma com auditoria. Eu costumo dizer, inclusive repetir em muitas das minhas aulas, a gente não é árvore, gente. A gente pode se mudar de onde a gente está. E foi assim que eu construí minha carreira, foi assim que eu mudei minha carreira. Eu comecei minha carreira, eu era estagiária, fui contratada na auditoria, mas eu acreditei que eu precisava melhorar como profissional. Então, eu fui fazer um aprendizado na assistência. Em dado momento, eu saí da assistência, porque ali eu não estava conseguindo viver, né, como pessoa, estava acabando com a minha saúde mental, eu não conseguia ter tempo com a minha família, eu não conseguia ter tempo para mim, para me cuidar. Quem comprava a minha roupa era o pai de minha filha, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia ir na rua comprar roupa, gente, eu não conseguia ir no shopping comprar roupa. Então, eu comecei a perceber que ali não era mais o meu lugar. Não tenho nada contra isso, só acredito que a gente mereça trabalhar em lugares que nos permitam ter saúde mental. Então, se você trabalha na assistência e tem saúde mental, continue. Se você trabalha e percebe que você tem ficado triste por conta de situações como, por exemplo, não conseguir estar com seu marido, não conseguir estar com sua família, pai, mãe, não conseguir estar com seus filhos. Eu acho que essa é para mim, foi a mais gritante de todas. Então, busquem por mudança, tá? Eu costumo dizer também, eu tive uma aluna que ela era de Minas Gerais e ela queria ir para uma outra cidade, então a gente foi nessa busca, né? Ela primeiro entrou na auditoria sem experiência e ela passou pelo momento de sair da auditoria, ela precisou sair da auditoria por questões pessoais e também do local de trabalho. E aqui nesse depoimento ela já traz, né? Sheila, eu consegui a vaga lá no Rio Grande do Sul, é minha. Muito obrigada pelo apoio e incentivo de sempre. Você faz parte desse processo. Já chorei horrores, a ficha não caiu ainda. Então, como é que consegue isso? Com mentores, com facilitadores, com orientadores, com professores. E isso a gente consegue aumentando nossa rede de contatos, tá, gente? Consegue estudando. E como quinta orientação, eu costumo trazer que você precisa se preparar para fazer a transição de carreira. Transição de carreira é você se movimentar dentro da sua carreira, trocando de área, trocando de função, transicionando, a palavra bem na íntegra. Então, como é que você vai fazer essa preparação para fazer essa transição de carreira? É você saindo da assistência, indo para a auditoria? É transição? Primeiro, eu sempre oriento que você tenha um currículo de destaque, e isso aqui você precisa aprender, gente. Isso aqui tem mudado a vida das minhas alunas. Você precisa entender como é que você vai se destacar nas entrevistas, tá? E depois eu te oriento a fazer uma transição gradual. E, Sheila, o que seria essa transição gradual? A transição gradual é você continua onde você está trabalhando,
Você começa a se movimentar para conhecer a auditoria e depois você decide para onde você vai, ok? Então, vamos lá, recapitulando aqui. A gente falou de obter as qualificações necessárias, de expandir seu conhecimento e habilidades, a habilidade de comunicação, de negociação, adquirir experiência relevante, e isso você faz fazendo voluntariado, se colocando em espaços que são afins com a auditoria. Na quarta orientação, estabeleça uma rede forte de contatos. Movimente seus contatos. E aqui eu trago como orientação: vá para eventos, faça cursos. E depois se preparar para a transição, ok? Então, essas são as 5 orientações que eu dou a você para que você consiga ingressar na auditoria e ser uma enfermeira bem paga. Agora, eu quero trazer para vocês o conhecimento que eu trago no MAP. O MAP tem ajudado enfermeiras que vêm de realidades de 10 anos de assistência, 15 anos de assistência, já cansadas, estressadas da vida da assistência, já com a saúde mental já se debilitando, porque não consegue criar filhos, porque não consegue estar em casa com os seus, porque os pais estão entrando em doenças que ela não consegue acompanhar. O MAP tem ajudado enfermeiras que já fizeram pós-graduação e estão há anos sem conseguir entrar na auditoria. O MAP tem ajudado enfermeiras que terminaram de fazer cursos diversos, fizeram pós-graduação em auditoria e mesmo assim não conseguiram uma vaga na auditoria. Então, o MAP tem sido essa grande ajuda para essas enfermeiras. E se você está nesta mesma condição, Sheila, eu não aguento mais trabalhar na assistência, eu já tenho anos trabalhando na assistência, ou não, eu tenho 1 ano trabalhando na assistência, mas onde eu trabalho é exaustivo, é cansativo, eu sou desvalorizada, eu não sou reconhecida, eu não tenho uma boa remuneração, eu trabalho muito e ainda assim ganho muito menos do que o que eu acredito merecer ganhar. O MAP entra exatamente nesse local. Ele entra para te ensinar como você vai fazer as práticas da auditoria. Ele entra para te ensinar como você vai entrar no mercado de trabalho, e isso tem dado muito resultado para as minhas alunas, e é por isso que eu resolvi trazer essa sessão experimental de mentoria, exatamente para eu trazer para vocês aquilo que tem dado certo, tanto para mim, como mentora, né? Porque se a gente lança uma mentoria exatamente para que as pessoas tenham resultado, quanto para as minhas alunas, para aquelas pessoas que se colocam como as pessoas que eu mentoro. Então, lá no MAP, você vai aprender a auditar contas hospitalares baseadas nos prontuários. Você vai aprender quais são os tipos de cobranças que a gente tem, quais são os itens que tem de cobrança em conta, material de consumo, material especial, medicamento, taxas diárias, equipamentos. Você vai aprender a efetuar a auditoria de acordo com os contratos comerciais firmados entre os prestadores de serviço, que são os hospitais, as clínicas e etc. Você vai aprender a entender o que você precisa saber daquele contrato. É só pegar o contrato? O que é que eu faço com isso aqui? O que é que eu faço com essa informação? É entender como você vai atuar reduzindo glosas, as incidências da glosa, como eu respondo cada glosa, acompanhar e entender as regras de faturamento, conhecer e saber utilizar as tabelas de remuneração, CBHPM, Simpro, Brasíndice, tudo isso você tem dentro do MAP. Conhecer as regras regulatórias, conhecer a gestão de OPME, como é que funciona o OPME, que são as órteses e próteses materiais especiais, desde a sua autorização até o seu pagamento.
Então, tudo isso você vai aprender no MAP. E mais, de bônus, que eu disse para vocês, não adianta eu ensinar para vocês a auditoria se vocês não aprendem como entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem lá de bônus, a gente ganhou uma aula maravilhosa sobre LinkedIn. A gente tem uma aula maravilhosa de como você se colocar de forma em destaque no seu currículo. Então, a gente reformula o seu currículo. Tudo isso com o meu auxílio. Vocês ganham isso de presente. Como você se posicionar nas entrevistas, o que é que você fala, como se vestir, como se posicionar, como se comportar. Então, teve uma aluna, inclusive, que ela teve que fazer uma apresentação em vídeo e a gente fez isso juntas, tá? Então, tudo isso você tem no MAP. O objetivo do MAP maior é fazer você estar bem com a sua profissão. E o estar bem com a sua profissão, na minha opinião, é você ser uma excelente, uma enfermeira auditora de sucesso. Então, o que é que o MAP me oportuniza, Sheila? Agora me conta qual é a remuneração, qual é o investimento que eu vou fazer no MAP. E aqui eu quero dizer para você, o MAP é uma formação profissional. Você consegue perceber a importância disso? O MAP é uma formação profissional. Ele vai te levar ao melhor espaço da auditoria. É você entender tudo que você precisa fazer no seu ambiente de trabalho. É você ser a melhor enfermeira auditora. E sendo uma formação profissional, ele oportuniza você chegar à remuneração de até 10 mil reais. E vocês que estão aqui assistindo a aula, vocês viram eu demonstrar para vocês. Se você fizer uma remuneração, principalmente por produtividade, você pode alcançar essa remuneração, tá? Sendo uma formação profissional, o MAP hoje, você pode dividir o MAP em 12 de R$ 99. Esse é o investimento que você faz no MAP hoje. Esse é o custo que você vai ter para você ter uma excelente formação profissional. Que, se você tiver a dedicação que teve aquela minha aluna que eu falei, em 2 meses, quando você for pagar a segunda prestação, você já está ganhando muito mais do que isso. Tá? Você já vai ter a oportunidade de estar pagando o MAP da melhor forma possível, com um sorriso, ó, de orelha a orelha. Tá? Então, vamos lá, meninas, vocês que estão aqui, têm alguma dúvida? Se quiserem, podem falar no áudio, pode escrever, podem participar como ficarem mais à vontade. Tem algo que eu possa esclarecer para vocês? Marcele, teve alguma dúvida? Que bom que você conseguiu entrar. Quer abrir o áudio? Acho que se você pedir aí, dá para abrir. A Érica, a Cleide, alguma dúvida? Bem, pessoal aqui do Instagram, eu vou finalizando aqui com vocês. Até a próxima aula. Essa sessão experimental de mentoria tem acontecido algumas vezes no mês. Eu sempre trago notícias aqui. Deixa eu ver aqui uma dúvida. A auditoria dos convênios é mais difícil? A auditoria de convênios, vamos lá ver se eu entendi. Falo aqui. A auditoria de convênios seria a auditoria externa? As nossas principais atuações são a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria interna é onde a gente representa o hospital, que é o prestador de serviço de saúde. A auditoria de convênios, pelo que eu entendi da sua pergunta, é a auditoria das operadoras, né? Operadoras, seguradoras, é a fonte pagadora. Então, essa auditoria, para mim, Sheila,
é uma auditoria mais fácil do que a auditoria interna. As pessoas gostam mais da auditoria interna e todas duas têm uma parte excelente e um pouco menos excelente, né? Eu, uma apaixonada pela auditoria, eu acho que é uma parte mais excelente e uma menos excelente, né? Mas não, eu acho a auditoria externa mais fácil. Se foi isso, se não foi, Tiffany, refaça aí a pergunta, se eu entendi errado. Aqui a pergunta: quanto tempo dura o curso MAP? Bom, o curso hoje tem mais de 60 vídeos, são vídeos curtos, e ele tem uma carga horária hoje de 50 horas. Então, se você ficar sem dormir, você faz o curso em 2 dias. Mas você tem acesso ao curso por um ano. Durante um ano, você pode fazer e refazer o curso, fazer e refazer quantas vezes você quiser as aulas. Eu vou trazendo atualizações no curso e você acessa tudo durante um ano. Qual sua relação com a equipe de faturamento? Muita! Nossa, faturamento e auditoria é que nem marido e mulher. É uma relação muito grande e de interdependência mesmo. O faturamento produz algumas coisas, a gente audita, nós também produzimos algumas coisas, enviamos para o faturamento novamente. Depende muito do desenho de cada empresa, tá? Mas é uma relação muito grande. Inclusive, tem enfermeiras que têm assumido o papel de coordenadora de faturamento. Na minha realidade, isso não existia, mas tem existido hoje. A Marcele falou, muito esclarecedora a palestra, é um mercado muito fechado? Não, não, Marcele, você estando preparada, eu te digo, eu recebo vagas. Você é de que localidade? Eu recebo vagas diariamente. Tem dias que eu recebo 13 vagas de auditoria. Sou faturista do SUS, que maravilha! Então já está com uma bagagem bem grande. É excelente. Manaus, pronto. Eu recebo muitas vagas de São Paulo e Rio, que é o eixo principal, assim, né? Mas, por exemplo, eu recebo uma vaga assim do norte, eu recebo pelo menos uma vez por mês da região norte. É a região que eu menos recebo vaga. Talvez porque eu não seja da região. Porque o que acontece? Como o meu LinkedIn é todo padronizado para a minha região, né? Pode ser que as vagas da região norte não cheguem para mim por isso. Aqui, qual a média paga para auditoria PJ? Vamos lá, tem algumas oportunidades. Tem empresas que vão te pagar por auditoria, que é aquela produtividade que eu falei, e aí você pode receber R$ 20, R$ 50 por conta auditada. Que aí foi a continha que eu fiz. Bora ver aqui que eu gosto mais das coisas vistas. Vamos pegar uma média aqui de R$ 20 por conta, tá? Se você receber R$ 20 por conta e fizer uma média de 25 contas por dia, você auditar 25 contas por dia, você vai fazer R$ 500 por dia. Se você fizer R$ 500 por dia e essa média de 25 contas se mantiver, a gente faz uma multiplicação por 22 dias, que são os dias úteis do mês. Você pode fazer uma remuneração de R$ 11.000. Isso é uma média. Eu estou só aqui, ó, na minha cabeça, tá? Mas existe esse pagamento por produtividade, por visita ou por auditoria de conta. Quando eu falo auditoria de conta, também é o prontuário, tá? Porque a gente audita as contas observando os prontuários. Pois, Tiffany, você vai ser muito bem-vinda aqui para fazer auditoria de saúde suplementar. Mais alguma dúvida, meninas? Então, por PJ hoje tem crescido muito essa procura no mercado. Hoje mesmo eu recebi uma solicitação dessa, de indicação de profissional para 2 localidades, eu não lembro agora,
se foi Goiânia e São Paulo, Rio de Janeiro. Foi um desses, me pedindo pessoas, que eu indicasse pessoas para trabalhar no regime como PJ, para fazer a remuneração por PJ. Tem acontecido muito na auditoria, e isso é excelente, eu não acho ruim. Isso é excelente porque a gente consegue ingressar mais rápido ainda no mercado, tá? A contratação via CLT ela é um pouco mais demorada. Mas, Marcele, não é um mercado fechado, não. Com preparação, você consegue, tá? Inclusive, eu tenho uma amiga daí de perto. Mas me chame lá no grupo. Eu posso falar mais sobre isso contigo, tá? Bem, eu espero vocês do lado de cá do MAP. Eu esqueci até de passar a, o link do MAP para vocês conhecerem, e eu vou passar aqui. Eu vou finalizar essa aula, tá? Eu espero que vocês decidam ingressar no MAP. Eu estou à espera de vocês aqui no MAP, com vagas, com orientação para entrar no mercado de trabalho, com indicação de vagas quase que diariamente. Então, entrem, conheçam, futuque todo o MAP. Se tiver dúvida, me pergunte. Eu tenho a maior boa vontade de explicar todo o curso para vocês. O curso tem o objetivo de levar vocês até a auditoria. E eu sigo com muita vontade de que vocês me tragam aquela notícia, sabe? Sheila, chegou a minha vez. Eu fico feliz da vida quando vocês. Eu até compartilhei nos meus stories esses dias que uma aluna me trouxe essa notícia e eu fiquei radiante, tão radiante quanto ela. Mas eu vou passar lá no. Ah, foi você que falou comigo aqui, né, Marcele? Eu vou falar contigo. Pessoal do Instagram, bye bye. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar no comentário aqui da live mesmo. Essa live vai ficar salva. Ou me mandar um direct pelo Instagram mesmo, tá? Então, ó, até a próxima sessão experimental de mentoria. Bye, bye. Bom, meninas, eu vou finalizando por aqui também, tá? Eu vou passar o link lá no grupo. Obrigada também vocês pela participação, por estarem aqui na aula. Até a próxima.